Senhor, amém? Amém. Queria perguntar nessa noite, quantos estão felizes aqui? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E por essa felicidade eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Você que achou, eu gostaria que você fizesse uma leitura espontânea para você. Eu gostaria que você já começasse a entender aquilo que o Espírito de Deus vai dizer para você nesta noite. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Você que achou, você pode ler, por favor. Degusta cada palavra que está inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler então. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Amém. Feche seus olhos por mais um instante. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra nos diz que nós só podemos receber aquilo que vem do alto. Então a partir deste momento nós repreendemos, pelo poder do nome de Jesus, toda palavra humana, toda palavra bíblica, toda palavra de autoajuda seja repreendida agora no poder do nome de Jesus. Amém. Porque a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, ela é mais importante que uma espada de dois gumes. E por isso queremos sair daqui nesta noite mutilados, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos cortar nesta noite. E que ela venha, Senhor, aprofundar, ela venha, Deus, separar e dividir, Pai. Porque o que nós queremos nesta noite é simplesmente, Deus, uma palavra vivificada, Pai. Uma palavra de Ti. Então tudo aquilo que não é de Ti, Deus, nós não vamos guardar no nosso coração. Nós já repreendemos no poder do nome de Jesus. Pai querido, nós queremos também Te pedir a presença, Senhor, genuína do Teu Espírito. Glória a Deus. Não podemos fazer nada, Pai, a não ser pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, Ele é a autoridade suprema neste lugar. Glória a Deus. Ele é o único poder neste lugar. Aleluia. Por isso, querido amigo Espírito Santo, tenha liberdade no meio de nós nessa noite. Haja liberdade em nós para Ti, Espírito Santo. Porque nós entendemos que ninguém conhece um homem como Você, Espírito Santo. Aleluia. Tu chora por nós, Tu geme por nós, Tu fala por nós, Tu intercede por nós, Tu nos guia, Tu és o nosso amigo, Aleluia. Tu és o nosso consolador. Glória, Por isso, glória a Deus. Faça parte deste momento. Amém, Jesus. Vivifica a palavra. Glória a Porque Deus. João disse que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Queridos, aqui a gente encontra-se na escritura textual dessa noite que Paulo ele chega até um determinado momento da sua vida e ele diz assim que ele aprendeu a se contentar, ele aprendeu a se alegrar, ele aprendeu então a ficar satisfeito com aquilo que ele era, ele aprendeu então a sorrir pelas consequências da qual ele vivia e pela forma de vida que ele tinha. Se você conhece a história de Paulo, você vai ver que aquilo que Jesus disse que ia acontecer com ele aconteceu. O quanto ele ia sofrer e padecer pelo nome de Jesus. Aquele que perseguia, ele foi perseguido, e ele mesmo disse que ele sofreu vários açoites, naufrágios, prisões. Ele disse que foi ao extremo por causa do testemunho do nome de Jesus. Então ele chega a um determinado momento da sua vida que ele diz assim: eu aprendi a me contentar. Queridos, trazendo o texto para as nossas vidas nesta noite, como que está a sua vida? Como que você tem se comportado? Qual é o motivo da felicidade que está em você? Será que a felicidade que pode contentar o seu coração está naquilo que é físico? Naquilo que você pode conseguir? Será que a sua felicidade está nas posses que você pode ter? Será que o seu contentamento está no diploma que você quer conquistar? Na fama que você quer dar? No dinheiro que você quer juntar? Será que o seu contentamento está naquilo que o mundo pode te oferecer? Aquilo que o mundo pode ofertar para você? A Bíblia diz que o maior miserável é aquele que quer e espera sobre essa terra, aquele que coloca a sua vida neste mundo. Porque a Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
A sua? Como está a sua alma hoje? Como que você se encontra? Como que você está internamente? Porque uma coisa é muito fácil a gente viver numa aparência. Aparência é algo que atrai os nossos olhos. Aparência é algo que nos faz a gente entender que somos alguma coisa e não somos. Eu digo que é muito fácil você mudar a sua aparência, é muito fácil você mudar o seu corte de cabelo, é muito fácil você mudar a sua roupa, é muito fácil você mudar a sua vida no mundo físico, as coisas que você faz, as canções que você ouve, tudo aquilo é muito fácil, mas o difícil é você ter uma metanoia, o difícil é você ter uma mudança interiormente, o difícil é você entender que você precisa mudar e ser como o caráter de Cristo. Então, diante da palavra a qual Deus liberou para nossas vidas nessa noite, você vai descobrir se você verdadeiramente está contente com aquilo que Deus criou para você ser. Só para você entender uma coisa, você não pediu para nascer, você não pediu para existir, você não pediu para vir no mundo, você não pediu uma mãe, você não pediu um pai, você está aqui único e suficientemente porque Deus quis, porque você foi a vontade de Deus, você foi o desejo de Deus, você não quis vir ao mundo, você não pediu para vir, mas você está aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes que o mundo existisse, você era um pensamento, um desejo no coração de Deus, você já estava com Ele na eternidade passada, você já habitava com Ele na árvore, você era um pensamento, você era um desejo, antes de criar qualquer coisa no mundo, antes de existir qualquer coisa, você estava no coração de Deus, você era um desejo de Deus. E se você era um desejo de Deus, e se você vê agora que você existe, que você está aqui, você já não é mais um pensamento, você já não é mais simplesmente um desejo de Deus, você é uma existência daquilo que Deus produziu diante do seu coração, e você está aqui nessa noite. Só por isso é o motivo de você se alegrar, só por isso é o motivo de você começar a glorificar a Deus por estar sobre os seus pés nessa noite, porque só existe uma razão de você estar sobre os seus pés. Sabe o que é? A misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus é que nos coloca de pé. Mas você não consegue ver aquilo que Deus é para você, você não consegue entender aquilo que Deus significa para você, sabe por quê? Porque você já começou a viver a sua vida abaixo de uma linha chamada mediocridade. Você não se contenta com a chuva, você não se contenta com o frio, você não se contenta com a comida que você come, você não se contenta com o marido que você tem, você não se contenta com a esposa que você tem, você não se contenta com os filhos que você tem, você não se contenta com os vizinhos que você tem, você não se contenta com o patrão, os trabalhos que você tem. Sabe por quê? Porque você aprendeu a murmurar, você aprendeu a se queixar da sua vida, você aprendeu a botar o dedo na cara de Deus e dizer: que vida é essa que eu estou vivendo? Por que eu estou dessa maneira? Você se queixa da igreja que você congrega, você se queixa dos líderes espirituais que você tem. E eu vou te dar um conselho: não toque numa autoridade de Deus. Você entendeu? A Bíblia diz que quando Noé se embebedou e ele se despiu, quem é que riu dele? O seu filho. A Bíblia diz que Noé teve que amaldiçoar o seu filho. Você imagina isso? Um pai tendo que amaldiçoar o seu filho. Sabe por que ele teve que fazer isso? Porque ele tocou numa autoridade de Deus representativa na terra. Cuidado, não toque e não fale mal contra aquele que Deus levantou para ser seu ministro. Você precisa se contentar com aquilo que Deus faz com você. Você precisa se alegrar com a vida que você tem. A felicidade não está no dinheiro que você vai possuir. A felicidade não está naquilo que você vai conseguir. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas passam e somente a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe, querido, eu não sei se você costuma ler a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que a vida do ser humano ela é muito rápida, ela passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida do ser humano é como a onda do mar que vem e volta, é como a planta que cresce, a erva que cresce, seca, se murcha e desaparece. Sabe o que diz em Jó? Se eu não estiver enganado, capítulo 30, versículo 13,
que o Senhor nos levará à morte, à casa de todo o vivente. O Senhor nos levará à morte, à casa de todos os viventes. Sabe, querido, você está caminhando para a morte. Você está, cada vez que o ponteiro do relógio do movimento significa que você está se aproximando da morte. E o problema não é você morrer, o problema é como você vai morrer. Porque uma coisa que Balaão fez, ele disse assim, que ele queria a morte do justo, a morte do Senhor. Porque se você morrer sendo um pecador consciente, você vai trazer graves consequências sobre a sua vida. Então cuidado, quando você olhar para a sua vida, você não se contentar com ela. Sabe por quê? Porque a história do contentamento começa assim. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus, o seu exército, a Bíblia diz que Ele criou um anjo de luz. A Bíblia diz que Ele criou um anjo para poder ser o administrador daquilo que Deus queria que ele pudesse administrar. Sabe, querido, quando nós lemos o livro de Isaías, se eu estiver enganado, Ezequiel, Deus então começa a falar desse anjo que Ele criou. A Bíblia diz, Deus disse que ele era formoso. A Bíblia diz que ele era ungido. A Bíblia diz que ele andava em estradas de ouro. A Bíblia diz que igual a ele não existia. Ele era a hierarquia suprema dos anjos criados. Só que Satanás, só que Lúcifer, quando olhou para ele, viu toda aquela formosura. Quando ele olhou para ele, viu tudo aquilo que ele tinha sido criado, tudo aquilo que Deus fez nele. Quando ele olhou as estrelas cantando na glória de Deus, quando Deus estava fazendo o firmamento do céu, tudo isso ele contemplou. E quando ele olhou para ele, ele diz assim: eu sou tudo isso que Deus me fez. Mas acontece que ele não olhou somente para ele. Ele começa então a olhar para quem criou ele. Ele começa então a desejar ser não aquilo que Deus tinha feito ele ser, mas ele começa então a desejar ser igual a Deus. Ele não se contentou em ser aquilo a qual Deus o criou para ser. E isso custou-lhe um preço muito caro. Ele não se contentou em ser o querubim ungido. Ele não se contentou em ser o anjo que administraria tanto o céu e tanto a terra. Ele não se contentou porque ele viu que Deus era maior que ele. Cuidado, querido, com a sua inveja. Cuidado com o seu orgulho, porque ele pode ser um veneno na sua vida. A inveja, a ganância é algo que não está no coração de Deus. Você precisa se contentar com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Porque o maior prêmio que nós temos é a vida. O que vier será apenas consequência. O que há de vir, se entrar R$1 ou R$1 milhão, tanto faz. Porque o que vale é você se contentar em ser aquilo que Deus fez que você seja. Mas olha quantas indagações no seu coração. Para mim nada dá certo. Para mim nada está bom. Eu não aguento mais o meu vizinho. Eu não aguento mais o meu pai. Ei, por que indaga o seu coração, querido? Eu não sei se você notou, mas se você olhar para a fila para trás da sua vida, tem gente muito pior do que você, que glorifica e exalta a Deus da maneira qual está. Então não há motivo de você não se contentar em ser aquilo que você é. Olha para a sua vida, olha o cuidado de Deus, olha como Deus tratou da sua vida, olha a forma que você nasceu, olha os momentos de dificuldade que você passou. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda a sua lágrima no seu desespero, você não estava sozinho, porque Jesus disse assim: eu enviarei o Consolador. Glória a Deus. Você nunca vai chorar sozinho. Aleluia. O Consolador, ele vai sempre consolar. Nos maiores momentos da sua vida, você não está só. Ele estará com você. Glória a Deus. Então já ele não se contentou em ser aquilo a qual ele foi criado para ser. E a Bíblia diz então que ele começa a comprar um comércio no céu.
Ele começa então a juntar os anjos e dizer: vamos tomar o trono de Deus, porque eu quero ser como Deus. A Bíblia diz que isso feriu o princípio de Deus. Ninguém se iguala a Deus, ninguém pode ser aquilo que Deus é, ninguém cria Deus, Deus é porque Ele é, ninguém o formou. Agora Lúcifer não, ele foi criado pela mão de Deus, então Deus bane ele perde tudo aquilo que ele tinha, porque ele não se contentou em ser aquilo que ele era. A Bíblia se torna sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Deus lança uma palavra: haja luz. Se você entender, foi no quarto dia que Deus criou os luminares maiores e os luminares menores. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dissipando todas as trevas que estavam sobre a face da terra. Você entendeu? Haja luz. Deus vai dissipar todas as trevas existentes na sua alma. Glória a Deus. Deus vai extinguir todas as trevas existentes na sua família. Amém, Jesus. Deus está dizendo haja luz. Sabe por quê? Porque você é a luz do mundo. É porque você ainda não se contentou em ser aquilo que Deus criou você para ser. Você ainda não conseguiu entender por que você existe e por que você está aqui. Sabe por quê? Porque os seus olhos estão naquilo que não pode trazer vida para você. A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Glória a Deus. Seu coração está em Deus. Não precisa responder para mim não, mas não seja hipócrita. Você busca o reino de Deus como em primeiro lugar na sua vida? Porque a Bíblia diz primeiro o reino e depois as demais coisas. A Bíblia diz que aquele que não negar pai, mãe, filho, não está apto para exercer o reino do céu. Mas sabe o que acontece? Você trata Deus de uma forma muito medíocre. Hoje o cristianismo ele é tratado de uma forma muito medíocre. As pessoas estão falsas dentro da igreja. Você não ama o seu irmão, você não perdoa o seu irmão e você toca na mesa do Senhor. Você já aprendeu a viver distante do seu irmão. Você aprendeu a ver as diferenças que você tem com o seu irmão. Você não consegue se aproximar do seu irmão, sabe por quê? Lhes falta amor. Você pode sapatear, você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode pregar eloquentemente, você pode cantar nos louvores, você pode dizimar, você pode ofertar, mas se te faltar o amor, de nada te serve para Deus. Não existe mais a obra da piedade. A única maneira que você interage com o seu irmão, a paz do Senhor, irmão, e ele está lá, ele está cá, você não sabe as feridas dele. A Bíblia diz que nós temos que confessar as nossas necessidades ao santo, mas sabe o que acontece? O seu coração se alegra quando o irmãozinho ali, ele começa a padecer, você, perfeito, aí isso começa a trazer um prazer para você, sabe por quê? Porque você não se contentou em ser o instrumento que Deus fez você ser. Você se alegra com a desgraça do seu irmão. Sabe por quê? Porque quando vivemos abaixo da linha da mediocridade, a gente só vive murmurando. A gente vive sem contentamento nenhum. Seu irmão lançou uma palavra para você, você já fica feridinho. Ah, não gosto daquela irmã. Você viu o que o pastor falou? Ei! Até quando terei dor de parto novamente, diz Paulo? Até quando eu vou tratar vocês com leite? Cresce e amadurece, porque o inferno está levando essa geração para o inferno. Verdade. E você cheio de coisinhas, cheio de palavrinhas, cheio de dodóis, cheio de feridinha. Ah, eu não vou naquela irmã não. Ah, por causa disso, ei. Você precisa amar. Não, você precisa suportar e amar, porque a Bíblia diz suportai-vos um aos outros em amor. Verdade. Agora diga para mim, responda para você mesmo, você ama? Você pode ter uma carteirinha ministerial, você pode ter uma tipologia de um batismo, de uma morte de um velho homem, mas subjetivamente quem você é? Objetivamente você pode vir sentar nessa cadeira aqui, mas quem é você? Quem é você nos seus pecados secretos? A Bíblia diz que Deus vai revelar todos os seus pecados ocultos naquele grande dia.
Deus vai pegar o seu coração e vai começar a abrir tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você fez. Sabe, queridos, é a hora de a gente entender que nós precisamos crescer, nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos fez. A Bíblia diz que depois que Deus criou todas as coisas, Deus precisava de alguém que pudesse expressar para a sua imagem e a semelhança dele. E Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Sabe o que Deus fez? Deus, ele fez você a imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que depois que Deus criou o homem como o ápice da sua criação, a Bíblia diz que todos os dias, ao decorrer da tarde, Deus ia ter um encontro com ele. A Bíblia diz que Adão, ele se entristeceu, porque ele dava o nome aos animais, ele via que todos os animais eram um casal, tinha sempre ali um macho e uma fêmea, e a Bíblia diz que ele não viu a sua companheira. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não consegue ver os mistérios que Deus tem na nossa vida. Sabe por que ele não viu a esposa? Sabe por que ele se sentiu só? Porque ele não entendeu para aquilo a qual ele foi criado. Porque a esposa de Adão estava dentro dele, assim como a igreja de Cristo estava dentro dele. Ele se sentiu só, mas a esposa já fazia parte da vida dele, porque a Bíblia diz que no sexto dia Deus criou todas as coisas, tudo foi criado. O bebezinho que vai nascer amanhã foi criado no sexto dia. A criança que vai nascer daqui a 10 anos foi criada no sexto dia, porque todas as obras foram executadas no sexto dia. E a Bíblia diz: deu uma esposa para ele para se alegrar. Então você, se quer se contentar, eu vou tirar ela de dentro de você. Tirou a esposa, ele se alegrou. Deus preparou um jardim e disse assim: de todas as árvores do jardim você come livremente, mas se contenta em comer todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toca, porque se você tocar você vai morrer. O homem olhou para todas as frutas que para ele estavam ali sendo servidas, mas ele não se contentou em ser, em fazer aquilo a qual Deus tinha ortogado para ele fazer. E ele comeu. Eu vi que quando ele comeu, seus olhos foram abertos. E automaticamente ele viu que estava nu. E quando eles viram que estava nu, a sua vergonha, Adão tentou resolver as coisas da sua própria maneira e das suas próprias mãos. Ele começa então a fazer as suas vestimentas de folha de figueira. Ele diz: não, eu vou dar um jeito a ela, eu vou tampar a nossa nudez. Ele pega a folha das figueiras e começa então a se cobrir. Mas o homem, ele não pode fazer nada para tampar a sua vergonha. Ele precisava de um substituto. Ele precisava de alguém que se equivale a Deus para poder satisfazer o coração de Deus. Você entendeu isso? A única oferta que Deus se agrada e se alegra é o seu filho, porque a única coisa que pode satisfazer o coração de Deus é alguém que seja igual a ele, do tamanho dele. Deus desce no Éden, mata um animal, derrama o sangue, pega as vestes daquele animal, diz para ele: o meu filho vai tampar a sua vergonha. O meu filho será um sacrifício para te limpar e para te purificar. Só que Adão aprende duas coisas neste momento. A Bíblia diz que quando Deus vem no jardim, ele lança uma palavra evangelística. A primeira palavra evangelística na Bíblia: Adão, onde estás? Onde estás? Olha só o Espírito de Deus dizendo para você, ó: onde estás? Onde estás? Deus não te encontra onde você está. E a Bíblia diz que ele estava atrás de uma árvore, de uma moita. Ele estava temendo, ele estava com medo. E quando ele ouve a voz de Deus chamando: Adão, 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 ele descobre duas coisas na sua vida. A primeira coisa que ele
de escola. Que quando ele ouviu a voz de Deus, ele estava louco para ir ao encontro de Deus, do seu Pai, pular nos seus braços. Ele queria ir, ele estava desejando ir, ele queria ir, mas ele não podia sair do lugar, porque ele descobriu que agora existia um véu entre ele e Deus. Existia uma separação entre ele e Deus o Pai. Por mais que ele desejasse ir, ele não pôde ir, porque existia uma separação, um véu. E a segunda coisa que ele aprendeu, que ele tem que viver toda a sua vida longe da presença do seu Pai. Sabe por quê? Porque não se contentou em ser aquilo a qual ele foi criado para ser. E você? Você tem motivo de se alegrar? Você tem motivo de satisfazer o coração de Deus? Sabe o que mais nos fere, querido? Quando eu falo de uma vida medíocre, é uma vida abaixo da média. Você é aquilo que Deus te ortogou para ser. Porque quando você levanta a sua mão e crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que no seu chamado Ele já te vocacionou para o chamado. Sabe, se você olhar a igreja de Éfeso, você vai ver que nenhuma igreja viveu a riqueza de Cristo como a igreja de Éfeso. Você vai ver que Éfeso foram a um lugar que talvez a gente não consiga chegar nem perto. Mas quando Jesus faz uma crítica para ela, nas 7 igrejas de Apocalipse, sabe o que ele diz? Eis que eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Porque você não ama mais o Senhor da maneira qual você amava. Sabe por quê? Te falta o contentamento. Porque quando Cristo era o seu contentamento, não existia sono na madrugada. Você levantava e ia falar com Ele quando o Espírito dizia para você: vem. Quantas vezes você já não ora mais na madrugada? Quantas vezes mais você não lê mais a palavra de Deus? Quantas vezes mais você não santifica a sua vida? Se você não ora, não lê a palavra e não santifica, sabe por quê? Isso não te traz benefício algum. Isso não traz contentamento para a sua vida. Mas você chega para os varões e fala assim: olha, vai ter um futebol, vamos jogar um futebolzinho. Se o futebolzinho está marcado para 7 horas, 6h30, já está aqui na porta esperando o futebol. Mas se falar, é um culto de oração, é 7h30, é 8 horas, e vem para o culto com uma bola de ferro na perna, sendo arrastada, para fazer um compromisso, para dizer assim: eu fui na igreja, querido. Não existe mais o contentamento em servir a Deus na sua vida, cuidado! Porque a apostasia já tomou conta do seu coração. Tudo que vai fazer para Deus faz através de muita força e muito sacrifício, empurra a cara. Mas para fazer qualquer coisa lá fora, para fazer qualquer outra coisa no mundo, você, ó, na maior disposição. Sabe o que significa? As coisas que ocupam o seu coração e as coisas que você ama, essas que estão aí, é para as coisas que você se move, é para as coisas que você tem um contentamento. Vou falar uma coisa para você muito séria, presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você ama mais o seu pecado do que a Deus. Talvez você tenha prazer no seu pecado, você tem prazer em pecar, você se satisfaz, você regozija no pecado, mas você não tem prazer em Deus. Então a Bíblia diz assim: não tem como a gente amar 2 senhores ao mesmo tempo. Entendeu, senhores? Autoridade, poder sobre a nossa vida. Você vai amar um e odiar o outro. A Bíblia diz que se você não come na mesa de Deus, você come na mesa de demônios. A Bíblia diz que não tem como da mesma fonte jorrar água salgada e doce. Aonde está o seu coração? Aonde está o contentamento da sua vida? O que mais se vê são crentes frustrados. Sabe o que é o pior depois que o pecado? A segunda coisa que eu vejo como pior chama-se ansiedade. Depois do pecado, a pior coisa que fere o coração de Deus, penso eu, é a ansiedade. É por isso que ele diz assim: não andeis ansioso por coisa, lançai em mim as vossas. Sabe por quê?
Porque quando você está ansioso, você tira a sua vida do controle da mão de Deus. E você já não acredita mais na palavra de Deus. Ela já não contenta mais o seu coração. Você não consegue ter fé suficiente para acreditar na palavra de Deus. Sabe o que Jesus disse? Na sua oração ele disse assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra. Você entendeu? Deus te deu a sua palavra. Quando ele diz assim: não andeis ansioso, é para você acreditar. Ele lhe deu a sua palavra. Quando ele diz assim: não temas mal algum, eu sou contigo, é para você não temer. Amém. Porque ele é contigo, é a tua palavra. Amém. Sabe o que Maria respondeu ao anjo? Quando ela ficou sabendo que ela seria a mulher que dela viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Cumpra em mim a tua palavra. Amém. Mas enquanto a gente viver embaixo da linha da mediocridade, a igreja não vai entender o propósito de Deus. A gente cria muralhas, a gente se divide, a gente não se aproxima. Sabe, queridos, talvez, para me terminar, talvez Deus na sua vida seja somente um pensamento. Talvez se eu perguntar para você assim, defina para mim quem é Deus na sua vida. Quando falaram assim: Arão, faça para nós um Deus. Arão tirou o Deus que morava dentro dele e fez um bezerro. Se eu perguntar para você, defina para mim Deus, como que você definiria? Talvez você definiria dessa forma: você está dentro da sua zona de conforto, do seu cômodo, sua zona de conforto, e tudo que Deus é para você, Ele tem que ser na sua zona de conforto. Você pega Deus e diz assim: Deus, eu quero, eu preciso. Deus faz assim. Deus é dessa maneira. Deus é assim. Não, eu não vou. Deus, agora não, eu não quero. Talvez que o Deus que você criou é simplesmente um pensamento. Sabe, querido, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que foram 3 magos visitar Jesus, não foi isso? E eles passaram em Herodes, não foi isso? Ele disse assim: aonde está o rei dos judeus? A Bíblia diz que o semblante do rei se entristeceu. E o rei mandou chamar os escribas e disse: vem cá, onde que está o rei judeu? Sabe o que os escribas falaram? Ele está em Belém da Judéia. Vem comigo. Depois que eles falaram onde que estavam, os escribas voltaram para o seu lugar. O rei disse assim: quando você achar, volta aqui e fala para mim onde que ele está, porque eu quero presentear. Mas a Bíblia diz que o desejo dele era matar Jesus. Mas os 3 magos foram aonde? Adorar o Rei dos Reis. Talvez você já ouviu falar de Cristo. Talvez você já ouviu uma historinha de Cristo. Talvez você já viu Cristo num quadro pregado numa parede. Talvez você já ouviu um sermão de Cristo. Mas o Cristo que você já ouviu falar é o Cristo que não faz você se mover em direção a Ele. Porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, aquele que busca a mim encontra. Talvez você tenha Deus somente no seu pensamento, e cuidado. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Cuidado. Deus não é somente um pensamento. Se você pegar grandes homens teólogos, exegetas, eles vão ver que Deus somente é para eles uma teologia, uma filosofia cristã. Você vai ver o tempo patrístico, escolástico, pessoas que estavam... Mas nesse tempo existia pessoas que viam Cristo, sabe como? Com a sua própria vida. Eram martirizados, eles davam sua vida por Cristo. Eles se entregavam para ser comido por leões, por ser tochas humanas, para ser enforcado, queimado. Por quê? Porque eles sabiam quem ele cria, tinha contentamento em servir aquilo a qual ele era para ser chamado. Sabe, queridos, Deus, ele precisa de você. Deus precisa que você entenda porque você foi chamado. Então não deixe que Deus seja somente um pensamento em você, e muito menos um sentimento. Sabe por quê? Porque nós somos sentimental demais. Quando você vê um filme e ele te emotiva, o que você faz?
Deus, ele não pode ser simplesmente um sentimento na sua vida. Sabe o que ele tem que ser em você? Uma vida. Ele diz assim que você precisa permanecer nele, para que ele possa permanecer em você, entendeu? Não tem como você ir aqui um pouquinho e for para lá e Cristo está permanente em você, não. Ele diz que você só pode ser frutos se você for enxertado na videira. Então não deixa que Cristo seja simplesmente um pensamento e um sentimento, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, e a nossa psique, ela cria deuses, ou cria Deus conforme nós queremos, não Deus que a Bíblia revela. Só existe uma maneira de você saber quem é Deus e por que você está aqui. Hebreus 1,17, depois você me diga. Efésios 1, versículo 17. Você precisa ter o conhecimento e a revelação e a sabedoria de Deus. Deus precisa você revelar para você. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus escolheu, já vou terminar, tá, pastor? Faltam 5 minutos ali para terminar, vou terminar. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul para ser o monarca de Israel, mas ele não se contentou em ser guiado pela voz de Deus, ele buscou seus próprios interesses, Deus o rejeitou. Sabe o que Deus faz? Deus chama aquele que não tem aparência, mas aquele que se contentava em Deus, aquele que estava atrás da malhada assim, ó, com a sua harpa, dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus não faz isso não, Davi. Não faz isso não, que você carrega o meu coração na terra. E Davi está... Saul manda chamar aquele menino da árvore, porque eu estou cheio de demônio, eu estou atribulado, eu não me contento. Via Davi. Sabe o que acontece? Samuel vai ungir. Samuel diz: é esse, não é esse. Não é esse, não é esse. Não é esse. Mas onde está? Já acabaram todos os seus filhos? Não, existe aquele menor. Aquele que ninguém vê. Aquele que não tem aparência. Aquele que está atrás das malhadas. Manda chamar, porque enquanto ele não vir, eu não vou sentar na mesa. E quando Davi vem, sabe o que Deus fala para Samuel? É esse. Deus diz assim: Samuel, eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração. Olha Deus olhando para o seu coração e sabendo quem você é para Ele verdadeiramente. Olha Deus olhando para o seu coração e vendo quanto você ama Ele, ou quanto você ama o pecado. Sabe o que acontece? Ele é ungido rei de Israel por Samuel. E passa-se o tempo, o exército de Saul fica acuado, Israel para. Ninguém consegue passar de Golias. O gigante se levantou diante do povo de Israel. Davi chega até aquele arraial e diz assim: eu vou derrubar esse gigante. Sabe o que Saul disse? Pá, como que você vai fazer isso? Ele disse que ele ia no gigante através do nome de Deus. Sabe o que ele disse para Saul? Eu vou até o gigante, sabe por quê? Porque eu tenho contentamento em nome de Deus. Eu sei quem Ele é, cara. Eu tenho um testemunho de que Deus é em mim, então eu vou nele. Amém. Saul preparou uma armadura para ele, e a Bíblia diz que ele não ficou-se confortável com o recurso dos homens para poder fazer o gigante cair. Ei, o gigante da sua vida não cai com o recurso humano. Eleva os teus olhos para o monte de onde me virá. A Bíblia diz que muitas coisas você pode fazer com a sua força e com o seu intelecto, mas existe um limite, porque Deus diz assim: eu sou o Deus do impossível. O possível você pode fazer com a sua mão, mas chega um lugar que Deus fala assim: agora eu. Você crê? Eu sou o Deus do impossível. Então Deus, ele coloca um limite. É por isso que ele diz: tudo é possível aquele que... Ei, é possível para você, basta você crer. E Davi então disse: não, eu não quero o recurso dos homens, eu me contento em ser aquilo que eu sou para Deus, eu tenho o testemunho de Deus. Mas como você vai? Como que você vai vencer o gigante? Deixa eu dizer uma coisa: quando eu estou cuidando das ovelhinhas, quando vem o leão para poder tragá-la, eu rasgo ele no meio. Quando vem o urso, eu rasgo ele no meio.
Então eu vou derrubar ele no nome de Jesus. Sabe o que significa isso? Pessoas acima do limite da mediocridade. Pessoas que não se ferem com palavras. Pessoas que entendem o chamado de Deus. Pessoas que entendem que tem que buscar o reino de Deus. E quando você entende isso, você vai ser uma tocha acesa na mão de Deus. Sabe o que acontece? Ele foi, aquele que foi tirado de trás das malhadas, ele foi e derrubou o gigante, porque ele dava o testemunho do Deus que ele servia. Se eu te pedir para você testemunhar o Deus da sua vida, como que você vai testemunhar? Nabode, o rei, ele tinha, Acabe era o rei, ele tinha tudo, mas ele queria as vinhas de Nabode, ele não se contentou. Raquel disse para Deus assim: me dá filhos, porque senão eu morro. Olha a audácia dela. Se você não me der filho, eu não me contento, eu quero morrer. Fecha teus olhos para Deus. Você pode me dar só um fundinho, querido? Posso fazer uma oração, pastor? Não, pode ficar sentado mesmo. Pode ficar sentado. Amém. Tá bom. Pode sentar, irmão. Você dá uma relaxada. Gente, eu quero que você seja muito sincero para com Deus agora. Olha para mim mais uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai morrer. Daqui a pouquinho você não vai existir mais. Você vai morrer. E a Bíblia diz assim: aprove o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Coloque a sua vida no altar. Se contente em ser aquilo que Deus quer que você seja, não aquilo que o mundo quer que você seja. A Bíblia diz assim: principados, demônios, espíritos enganadores e poder do mundo tenebroso. Olha o mundo que nós vivemos. Quando Deus disse assim que ia libertar o povo dele, quando Moisés anunciou a Faraó, sabe o que o Faraó disse? Então agora ele vai ter que buscar a palha. Deus vai sempre aumentar o seu trabalho, para você nunca ter tempo para Deus. Já viu como é que é? Você tem tempo para tudo, para Deus você não tem tempo. Por quê? Porque a escravidão é amassar palha e barro. Então não perca seu tempo nas coisas que vão perecer e vão desaparecer. Fecha teus olhos. Sabe, queridos, quando nós entendemos que Deus não é somente um pensamento, que Deus não é somente um sentimento, a gente entende que Ele é uma pessoa que mora e habita em nós. Sabe, muitas das vezes a gente procura o reino físico. O povo judeu esperava um reino messiânico mais físico. Por isso que a Bíblia diz que Saulo era um homem zeloso, criado aos pés de Gamaliel. Então ele achava que servia a Deus perseguindo os cristãos, porque ele aprendeu assim. Porque Israel precisava de um rei que pudesse libertar eles das opressões romanas. E uma certa vez na vida de Paulo, ele encontra Cristo. E ele diz assim: o reino de Deus não é físico. O reino de Deus não é temporal. O reino de Deus é estabelecido pelo Filho de Deus. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem uma vontade. E Paulo diz isso diante do rei, quando ele diz assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Querido, se você não for obediente à visão celestial, tudo que você for fazer, você está fazendo erroneamente. Por isso eu te convido você a amar a Cristo de todas as suas forças. Renuncie ao pecado. Renuncie a uma vida de mediocridade. O orgulho. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os puros de coração, os humildes. O orgulho vai tirar tudo aquilo de bom que você é e que você tem. O orgulho vai minar toda a sua bondade. Ele vai fazer você ser uma pessoa má. Ele vai fazer você ser uma pessoa totalmente insatisfeita, uma pessoa que não se contenta. Queridos, lance esse orgulho por terra, essa soberba. Aprenda a tratar o seu irmão, aprenda a amar ele, aprenda a se contentar com o lar que você tem.
com os filhos que você tem, com o ministério que você tem, porque isso alegra o coração de Deus. Como o pastor disse aqui desde o início, você precisa ter a sua mente cativa em Cristo. Paulo disse que nós precisamos ter a mente de Cristo. Olha quem você é, olha os pensamentos que sondam a sua mente, os desejos que sondam o seu coração. Vê se Deus aprova isso. Talvez você está procurando a alegria do mundo. Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento, e quando o recurso da alegria humana acabou, disseram acabou o vinho. Eles disseram acabaram a alegria. Quando o mundo acabar, acabou. Mas Jesus interviu e mostrou que Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa provisão. Ei, a sua mente diz assim: o beijo do meu amado é melhor do que o vinho. Glória a Deus. Sabe, querido, Deus, ele tem pressa na sua vida, não que ele está apressado, não, mas ele quer que você amadureça, que você desperte, Amém. que você seja edificado. Amém. Senhor Jesus, leve-nos um coração novo, Espírito. Deus, inabalável. Faça-nos, ó Pai, entender o seu propósito, a sua vontade. E assim eu agradeço a oportunidade, volta